Eu quero começar essa reflexão lançando uma pergunta para você. Se você quisesse descrever a condição do nosso planeta através de um rosto, como você desenharia o nosso planeta? Você o faria sorridente, triste, zangado? Como que você desenharia o nosso planeta? Nós temos que reconhecer uma coisa: temos vivido dias de grande caos em nosso planeta. Existem muitas pessoas, eu estou falando de todo o planeta, não só do Brasil. Existem muitas pessoas sem teto, sem trabalho, sem saúde, sem educação, sem dignidade. Pessoas sendo tratadas de forma desumana. Pessoas que precisam fugir e se refugiarem em outras nações, que não são nem bem recebidas pela sua própria terra natal. Existem muitas pessoas sendo violentadas fisicamente, psicologicamente. Muitas pessoas estão revirando lixos em busca de alimento. Nossos mares poluídos, nossos rios. Muitos estão tentando sobreviver em meio a guerras. Eu sei que muitos têm acompanhado. Rússia, Ucrânia. Então, como você desenharia o rosto do nosso planeta? As pessoas acreditavam, no final do século XIX, que o mundo se tornaria melhor a partir da razão. A razão, a ciência, a inteligência levaria o ser humano então a um mundo perfeito, a um mundo de paz. E esse é um pensamento que perdurou por muito tempo e que veio sendo formado pelo iluminismo. A ciência avançou muito nos últimos anos, em todas as áreas, em todos os campos, na vida social. Contudo, a pobreza, as doenças, as guerras continuam. O mundo perfeito e de paz não aconteceu como o mundo moderno esperava a partir da ciência, do avanço da inteligência, da racionalidade do ser humano. A razão se mostrou incapaz de conduzir o ser humano a um mundo melhor. E o mundo pós-moderno é um mundo decepcionado com a razão. O problema é que a humanidade está esperando que a ciência resolva um problema que vai além do seu campo de estudo, que ultrapassa o campo científico e tecnológico. O mal que aflige a humanidade desde o princípio de sua existência se encontra no interior do ser humano. É espiritual e se manifesta numa dimensão moral. Este problema só poderá ser vencido quando o homem reconhecer que precisa voltar para os braços do seu Criador. Nele, nós seres humanos conseguiremos vencer o poder do pecado que opera em nosso homem interior. Sem Deus, somos reféns de nossas paixões carnais e, consequentemente, o nosso planeta jamais experimentará a paz e a harmonia desejada por todos. Diante dessa realidade, os 10 mandamentos de Deus foram dados aos israelitas, em primeiro lugar, como parâmetros éticos, com o fim de colocar limites às suas paixões carnais, pois essas paixões os levariam a destruírem uns aos outros. Eles se destruiriam se não houvesse limites estabelecidos por Deus para aquela sociedade que estava nascendo a partir agora de sua saída do Egito. Em segundo lugar, os 10 mandamentos foram dados também como forma de mostrar aos israelitas que eles eram pecadores por natureza e que precisavam de salvação.
E todos nós, seres humanos, olhando para eles, nos vemos também da mesma forma. A lei não tinha a intenção de prover salvação, mas de tornar claro ao ser humano a sua necessidade de salvação. Então hoje, eu quero tratar com vocês da ética dos 10 mandamentos. Esse é o tema de nossa mensagem. Mas eu quero já dizer inicialmente que eu vou compartilhar com vocês somente os 5 primeiros mandamentos. Não tenho tempo, aqui hábil para tratar dos 10. Ao olhar para estes 5 mandamentos, eu vou pontuar para vocês aquilo que compreendo e entendo de valores que estão por trás desta lei, considerando que nós precisamos entender que estes mandamentos foram entregues a Israel quando esses estão saindo do Egito para construir uma nação. O contexto histórico para a compreensão destes mandamentos também é importante, eu estou levando em consideração, embora eu não vou ficar aqui tratando toda hora deste assunto, mas estou levando em consideração. Precisamos entender e olhar para os 10 mandamentos também a partir da própria compreensão de Jesus, quando Jesus então chama estes mandamentos e ele busca então princípios e valores que estão por trás para a conduta moral de todo o povo. Então eu vou falar daquilo como tenho lido e entendido a partir de todos esses contextos histórico, no contexto do povo de Israel, na interpretação de Jesus e como a gente deve hoje olhar para estes mandamentos. Amém? Jesus, o Filho de Deus, assume a forma humana, cumpre toda a lei de Moisés, nos liberta do jugo da lei. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nele a lei foi cumprida e sua justiça foi transferida, imputada a nós pecadores. Não estamos mais sob o jugo da lei. Contudo, como servos de Cristo, nós hoje temos que viver os princípios morais que estão contidos nesta lei. É isso que a Bíblia trata quando ela diz que nós devemos cumprir também a lei. Então nós precisamos entender os princípios e valores que estão por trás da lei, para que nós possamos viver da forma correta. Então eu vou partir agora aqui para o primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento surge com o fim de conter o ser humano da tentação de substituir o verdadeiro Deus pelos falsos deuses. Existe dentro de nós, seres humanos, uma tendência de fazermos deuses para nós. Isso é claro, porque quando fazemos deuses, nós manipulamos os deuses. E na verdade, quando fazemos deuses, nós nos tornamos deuses, porque somos nós que fazemos os deuses. E aí nós manipulamos esses deuses conforme os nossos próprios interesses, desejos e paixões. E aí então, Deus já vem e coloca e estabelece um limite aí ético: não terás outros deuses além de mim. Então a mensagem ética do primeiro mandamento é: não existe outro Deus além de mim. Eu os criei, eu os chamei, e somente eu sou Deus. E é o que Jesus fala quando tem o encontro com Moisés, e Moisés pergunta para ele: mas qual é o seu nome? Como é que eu vou chegar lá para o povo de Israel e apresentar: olha, Deus falou comigo através de uma sarça, mas que Deus que é esse? E Deus apenas disse para ele: eu sou o que sou, eu sou. Não existe outro além de mim. Eu sou Deus, eu sou vida, eu sou ressurreição, eu sou o pão que vem do céu, eu sou. E só existimos nele, nos movemos nele, vivemos nele, segundo as palavras do apóstolo Paulo, porque só ele é, só ele tem vida. O ato
de darmos, preste muita atenção nisso, porque nós pecamos muitas vezes nisso, maior valor à opinião de outras pessoas, ou de outros estudiosos, de outra palavra que não seja a palavra de Deus. Isto é, quando nós colocamos acima da palavra de Deus a opinião de um irmão, de uma irmã, quando nós colocamos acima da palavra de Deus a opinião de um estudioso, seja ele um psicólogo, seja ele da área da educação, seja qual for, nós colocamos a opinião dele acima da palavra de Deus, quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, a sua palavra, nós ferimos este mandamento, porque você está colocando isso acima de Deus. Então você está fazendo a opinião, a palavra, a pessoa que está acima maior do que Deus. Você transformou ela em um Deus para você. Pode ser muitas vezes o seu pai, pode ser muitas vezes o seu filho, pode ser muitas vezes o seu avô, pode ser muitas vezes o Bolsonaro, pode ser muitas vezes o Lula, pode ser muitas vezes quem for. Mas se você coloca a opinião e a palavra dessa pessoa com maior importância do que Deus e a sua palavra, você fez ela Deus na sua vida. E muitas vezes nós pecamos, adoramos um outro Deus e nem sequer nos damos conta que estamos quebrando a lei de Deus. Muitos têm substituído Deus e a sua palavra pela opinião das redes sociais, pelo dinheiro, pelos ídolos artísticos, esportivos, pela família, pelo psicólogo, pelo educador, às vezes de forma inconsciente. É claro, você não se prostra diante deles, você não chama eles de deuses, inconscientemente sequer você está pensando que eles são deuses, mas quando você os coloca acima da palavra de Deus e do que Deus diz, você já os transformou em seus deuses, são seus ídolos. Precisamos compreender que aquilo que está em primeiro lugar no seu coração, como referência para as suas decisões, para a sua vida, aquilo que ocupa um lugar onde você se sente seguro, que não é Deus, é o seu Deus. A mensagem subliminar deste mandamento é essa: não entregue sua lealdade e devoção a qualquer outra pessoa que não seja o Deus verdadeiro, a Jesus. Servir aos falsos deuses é servir a homens que manipulam estes deuses. Tal adoração levará você a se tornar prisioneiro daqueles que detêm o poder sobre estes pequenos ou falsos deuses. Devemos nos lembrar, como eu disse aqui rapidamente, que os israelitas, antes de receber este mandamento, eram escravos no Egito. Deus os libertou do Egito e dos deuses do Egito. Agora que eles eram livres para servir e estavam sendo convocados por Deus a se tornarem um povo para Deus e adorarem somente então a Deus, Deus estava preocupado com a sua própria liberdade, porque na medida agora que eles iam entrando nessa terra prometida em Canaã, havia diversos povos ao redor deles. Estes povos serviam e adoravam outros deuses, ou falsos deuses, que poderia influenciá-los agora através disso. E Deus está então prevenindo eles para que eles não começassem a adorar estes deuses e se tornassem escravos destes sacerdotes e desses povos, não se colocassem debaixo novamente de um jugo como eles estavam vivendo no Egito. Os sacerdotes desses outros deuses acreditavam, que para se tornarem dignos do favorecimento daqueles deuses, valia qualquer coisa, qualquer sacrifício. O povo se tornava reféns de suas loucuras, desses sacerdotes. Os fenícios, um destes povos, realizavam cultos a Deus, a Astarote, com orgias e festas regadas à bebida. Os moabitas adoravam Quemós, os amonitas, Moloque. Quemós e Moloque não passavam de imagens construídas por homens, cujos sacerdotes diziam que eles exigiam sacrifícios de crianças,
Quantos pais não sacrificaram seus filhos atendendo a estes sacerdotes? Deus estava querendo preservar a liberdade de Israel, os valores morais, através desta ordenança: não terás outros deuses além de mim. Era uma proteção para este povo, para eles não se tornarem mais escravos, enganados por esses falsos, sacerdotes com seus falsos deuses. Eu nem vou me deter muito, mas eu vou só citar aqui. Hoje, muitas pessoas estão vivendo assim, escravas de sacerdotes que estão aí nos púlpitos de muitas igrejas, e eles dão tudo, sacrificam o salário que ganham, sacrificam a família, sacrificam tudo, achando que desta forma ganharão a benevolência da parte de Deus. Seguem esses falsos sacerdotes, seus falsos ensinos, vivem por aí fazendo o sacrifício de todas as formas, Tem gente que sobe escada, tem gente que carrega a cruz para todo lado, e assim vai por aí adiante, um monte de tipo de sacrifício. Tem gente que acha que se não der o salário inteiro dele, assim vai. Eu não vou nem me deter, porque senão eu não consigo ir além. Mas eu quero só afirmar para você: a cruz de Cristo nos libertou de toda forma de religião vazia, opressora e manipuladora. Mas não nos libertou para libertinagem, e sim para servirmos a Deus em amor e liberdade. O povo saiu do Egito, mas não para viver na libertinagem, saiu do Egito para viver para Deus. Nós saímos e fomos libertos da escravidão do pecado, para vivermos agora para o Senhor nosso Deus. Não existe mais preço a ser pago. Jesus pagou o preço, nos reconciliou com Deus por meio de seu sangue. Não existe mais sacrifício para você oferecer. O sacrifício final foi Cristo. O nosso serviço a Deus hoje é fruto de reconhecimento dessa verdade e gratidão pelo que Cristo fez na cruz por nós, e não mais fruto do medo e da culpa. Amém? Segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A mensagem ética do segundo mandamento é: não preste culto a nenhuma imagem e a nenhum ser vivo. O ato de você prestar culto a imagens feitas por homens ou a seres criados é um insulto a Deus, pois é dar às criaturas a glória que pertence a Deus. A mensagem que eu diria que está por trás deste segundo mandamento é: não reduza Deus a conceitos meramente humanos. Eu vou dizer novamente: não reduza Deus a conceitos meramente humanos. Não torne Deus um objeto de sua manipulação. Deus transcende muito o conhecimento que possuímos como homens que somos. Por isso que Isaías diz, os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos. Os caminhos do Senhor é muito além. Então não tente construir uma imagem, é isso que Deus está dizendo, a meu respeito. Não olhe para um bicho, um animal que seja, não olhe para os céus, não olhe para debaixo da terra, não olhe para lugar nenhum e tente construir uma imagem a meu respeito, porque aquilo que você for fazer irá diminuir a minha glória. E o conceito que você terá a partir de mim será apenas conceito meramente humano, limitado àquilo que você acabou construindo. Deus transcende a tudo aquilo que nós pensamos. E nós somos tendenciosos a isso, a achar que nós conseguimos manipular ou colocar Deus dentro das nossas caixas.
Foi o que Davi tentou fazer. Aí ele chama o profeta e diz assim: olha, vou construir uma casa para o Senhor. Coitado, se perdeu. Quantos de nós não temos às vezes esse tipo de pensamento? Aquele profeta que tantas vezes usado por Deus, até mesmo, né, para chamar a atenção de Davi quando ele estava em pecado, e ele aprova aquilo. Aí quando ele chega lá, à noite, o Deus, profeta, parou. Como é que você fala que eu estou aprovando isso? Vai lá agora, perdeu a madrugada, fez besteira, Deus falou, agora você vai ter que levantar e trabalhar de madrugada. Vai lá na casa de Davi, diz para ele que eu não estou com esse negócio não. Quem é ele para achar que vai fazer casa para mim? Sou eu que faço casa para ele. Quem é ele que vai achar que tem que prover algo para mim? É eu que dou provisão para os homens. E muitas vezes nós queremos fazer isso. A gente começa construindo porque a gente começa o quê? A manipular Deus. A gente inverte essa situação. E aí nós começamos a achar, né? E aí a gente vai lá e põe uma capinha, né, sobre a estátua. Nossa, eu estou cobrindo Deus porque agora está frio, né? Deixa eu cobrir Deus. Nossa, e a gente vai se perdendo nisso tudo, como cegos, tolos. E aí quando Deus diz para Davi, dá uma dura em Davi, que a gente não entende, mas ele dá uma dura. Você não é nada. Se você derrubou Saul, não é porque você é bom com a funda, ai, você acertou a testa do gigante. É porque a minha mão estava nesse negócio, Davi. Fui eu que fiz aquilo para que aquele gigante caísse, Davi. Não foi você, Davi. Você acha que quando você saía para derrubar os filisteus, você era o grande guerreiro? Era a minha mão que estava lá fazendo tudo isso, Davi. Você não é nada para construir alguma coisa para mim. Deu dura nele. Aí que acontece? Ele diz o seguinte: pode deixar que o teu filho vai fazer algo. Mas ele não está se referindo a Salomão, não. Você pensa, a gente olha e pensa assim: nossa, Salomão fez aquele templo lindo. Salomão fez, mas não era daquilo que Deus estava. Deus já está olhando para o filho dele, Jesus, que ia construir sim a casa e a habitação para ele, em nós, e através agora, uma casa espiritual, amém? Então a mensagem deste segundo mandamento é: não reduza Deus a conceitos meramente humanos, querido. Não faça isso. E não importa quão grande nós façamos uma imagem, o quanto de ouro e diamantes você possa colocar nesta imagem, não importa qual a melhor túnica que você possa cobri-la. Se você fizer isso, você está reduzindo a glória de Deus a conceitos de homens. O culto a uma imagem ou a ídolo vai nos tornar semelhante àquela imagem. Não há vida na imagem. Não há vida naqueles ídolos feitos de gesso, barro. Assim seremos nós espiritualmente desprovidos de vida. Olha, o apóstolo Paulo descreve em sua carta aos Romanos a respeito disso. A ausência da vida espiritual nos conduz para a imoralidade em todas as dimensões, como um castigo por tirarmos a glória de Deus. Ele escreve isso, e vocês podem ler depois, eu não vou ler, Romanos capítulo 1, você lê lá do verso 20 ao 28, Paulo vai falar sobre isso. Não torne Deus menor do que Ele realmente é. Você não pode construir casas para Deus. Você não pode construir nada que se assemelhe a Deus. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Nós podemos dizer que temos duas mensagens éticas neste terceiro mandamento. Dois princípios que nos imitam de alguns comportamentos morais. A primeira mensagem: não use o nome de Deus para atestar uma declaração mentirosa. Tem gente que faz isso. O cara mente e ainda fala assim: eu juro por Deus. Você deve ter visto isso já na tua vida, né? Ele chama Deus, olha que coisa, para testificar a sua mentira. Deus jamais compactuará com uma mentira. E aqueles que agem assim não têm noção do que estão fazendo. Porque um dia, e esse dia vai chegar, estarão frente a frente com Deus e sofrerão de uma forma amarga
se eles não se arrependerem, né, deste pecado, sofrerão. Porque eles invocaram o próprio Deus como testemunha da sua palavra. E Deus não vai deixar isso barato. Porque Deus é Deus de justiça. Em Levítico, capítulo 19, versículo 12, nos avisa: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então não jure falsamente em nome de Deus. Não fale jamais isso. E se você falar, você tem que honrar o que você falou. Porque Deus, você invocou Ele como testemunha. E você vai estar diante dEle depois. Por isso está escrito que a palavra do crente seja o quê? Sim, sim, e não, não. O que passar disso já é do maligno. Quem é você para dar conta da sua palavra? Eu posso falar aqui hoje para você o seguinte: olha, amanhã estarei na sua casa, vou jantar com você. Pode ser que hoje à noite Deus já me chame para a glória. Eu posso fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Então não faça um juramento desse: eu juro em nome de Deus que amanhã eu vou jantar na sua casa, e hoje à noite você já pode não estar mais aqui. Não coloque Deus como testemunha, não faça isso. A segunda mensagem ética que eu vejo nessas palavras é que é uma exigência da parte de Deus para com o seu nome. Deus exige que demonstremos respeito por Ele, por sua santidade, por sua justiça, por Ele, seu nome. Nossas atitudes e falas devem santificar o seu nome e não torná-lo vão. O mandamento está tratando aqui de como lidamos também com Deus em nossa relação pessoal, como eu lido com Deus, como é que eu trato o Senhor, porque eu não devo tratá-lo de uma forma vã. Seu nome é santo, e eu devo tratá-lo com toda reverência e respeito, mas também está falando de como eu lido com Deus em termos de imagem diante das demais pessoas, diante dos irmãos. Porque eu levo o nome de Jesus, você leva o nome de Jesus aonde você vai. Então, se você, por exemplo, né, vai ali numa padaria, numa mercearia, numa loja, outra, qualquer, não importa, e você vai lá, por exemplo, você comprou algo, aí você não cumpre com aquilo que você lá fechou, você não paga, ou qualquer outra coisa, você está levando o nome de Deus. Não vai demorar para alguém dizer, falar, para olhar e falar assim: nossa, aquela pessoa diz que é crente, olha lá, mas não. Você está difamando o nome de Deus. O seu testemunho não é só nessa situação, em diversas, pode ser entre nós. Quando você não respeita o seu irmão, você está difamando o nome de Deus. Aí as pessoas vão dizer: mas como que aquela pessoa pode falar tal coisa? Olha aquele crente com palavras torpes. Cuidado, é isso que Deus está dizendo aqui para nós. Não tome o seu nome vão. Sabe que a tradução, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Êxodo capítulo 20, versículo 7, eu vou apresentar aqui para vocês, na nova tradução, na linguagem de hoje. Olha só como que diz o texto: não usem o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Amém? Quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 8, 11. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Eu não vou me deter muito nessa questão. Hoje em dia existe aí, né, toda uma polêmica: guarda o sábado, guarda o domingo, guarda. Eu vou só rápido, né, porque eu falei, hoje a gente não tem todo aqui um tempo. A Bíblia nos mostra que os primeiros cristãos, logo após o Pentecoste, passaram a guardar o primeiro dia da semana, o domingo, logo após a ressurreição de Cristo. E tal fato foi devido à própria ressurreição do nosso Senhor Jesus, porque a ressurreição mudou
para eles o significado dessa simbologia que estava por trás do sábado. A ressurreição inaugura um novo tempo, uma nova era, e por isso eles passam então a guardar o domingo. A palavra sábado é a palavra Shabbat, que é a palavra que significa descanso. A mensagem ética deste quarto mandamento, eu vou aqui assim dizer, após realizar o seu trabalho, descanse em Deus. É interessante, né? Porque fala assim, 6 dias você vai fazer trabalho, 6 dias você vai trabalhar. Acorda cedo, pega lá o arado, né? Passa na terra, planta, mas no 7º você descansa. Todo mundo, o animal, o teu servo, você descansa. Nos 6 primeiros dias, trabalhe. No 7º, descanse. Existe um período de trabalho, existe um período de descanso. E contudo também existe uma forma de descansar, tá? O descanso era o dia para dedicar um tempo e para agradecer a Deus pela vida e pelos frutos do trabalho. Tempo para a família desfrutar, né, das bênçãos de Deus, de se unir, reunir, celebrar. E também de lembrar do que Deus havia feito no Egito, os libertou da escravidão. Então este era o dia deles viverem na presença de Deus, de viverem reunidos. Que coisa maravilhosa. Esse era o dia de descanso, é o sábado. Agora o dia do descanso nos aponta para Jesus Cristo, em quem encontramos o descanso eterno para o nosso viver. E somente em Jesus nos libertamos do jugo da escravidão e do pecado, do jugo da lei, da culpa, do medo, do jugo de não sermos aceitos por Deus. Somente em Jesus descansamos nosso ser na certeza de que nossos pecados foram todos perdoados. E que nele, em Jesus, Deus escreveu nossos nomes no livro da vida. Em Jesus, você está predestinado para ser filho de Deus. Em Jesus, você está predestinado para viver para sempre com Ele, nessa habitação preparada por Ele para o Pai. Em Jesus, nele e somente nele. Então, o sábado é isso. Portanto, toda forma de buscar Deus fora de Jesus é uma violação dessa devoção a Deus. Porque o trabalho que o homem fazia, incluindo o próprio culto, isto é, ele tinha que cortar um cordeiro, sacrificar, imolar, tinha toda uma atividade, tudo aquilo que ele fazia, preparar para Deus, tudo isso deixa de ser agora necessário, porque nós estamos agora em Cristo, nós já estamos na presença de Deus, vivemos com Deus, nós já estamos vivendo esse descanso, embora estamos aqui ainda, mas nós vivemos já isso pela fé. Então, tudo que você fizer para tentar agora alcançar ou agraciar Deus nesse sentido, você vai contra este princípio, porque hoje você precisa viver a fé no descanso em Cristo. Aí você fere. Todo aquele que compreende a vida somente a partir de seus esforços, sem reconhecer Deus como sustentador da vida, transgride este mandamento. Porque ao trabalhar os 6 dias e no 7º não trabalhar, é para você descansar e saber que é Deus que vai fazer com que o seu trabalho dê fruto. É Ele que vai fazer com que a terra faça, né, que brote a vida. Ele está ensinando que nós precisamos descansar nele, confiar nele, na provisão dele. Então todo aquele que vive sem confiar na provisão de Deus e em Jesus, fere o mandamento. Em outras palavras, aprenda a confiar e descansar em Deus na sua vida. Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Viva pela fé. Existe a sua parte. Você trabalha os seus 6 dias, você fez sua parte. Eu estudei, mas vou confiar em Deus que Ele vai fazer com que eu tenha o trabalho para agora, para o sustento da minha casa. Eu fui para o meu trabalho, dei o meu melhor lá como, né, para o meu chefe, naquilo que ele me instruiu, mas eu confio em Deus, que é Ele que vai cuidar de mim durante todo este período, que vai fazer que eu seja então reconhecido pelo chefe, que eu tenha um bom salário. Eu confio em Deus. Você precisa descansar sua vida em Deus. 5º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 5º mandamento fala então da poderosa relação entre pais e filhos.
Nossa relação com nossos pais, ou mesmo a falta dela, afeta cada um de nós, para o bem ou para o mal. O honrar nossos pais e nossas mães, segundo este mandamento, nos levará a termos uma vida longa na terra. O que nos faz entender que, do contrário, teremos uma vida curta na terra. Interessante? Eu vou dar aqui o meu parecer sobre isso. O que me parece é que o texto não está dizendo que muitas pessoas pensam por aí, que o ato de obediência e de honra aos nossos pais fará com que Deus prolongue os nossos dias na terra, como se Ele nos colocasse numa bolha, e aí então não seremos atingidos por nenhum tipo de doença, nenhum assaltante nem irá nos roubar, nenhum ladrão irá nos violentar. Afinal de contas, eu obedeço o papai e a mamãe, então Deus vai colocar uma proteção sobre mim, de tal forma que eu vou viver muitos anos na minha vida. E eu tenho certeza que você já deve ter conhecido muitos filhos bons que foram cedos para o céu. Assim como você já conheceu muitos filhos ruins que você fala, esse que devia morrer não morre. Assim? Então eu vou explicar como eu entendo esse texto. Espero que você consiga me entender. E eu não estou dizendo, tá? Já quero deixar muito claro que Deus não tenha poder até mesmo para prolongar, se assim desejar, de uma forma milagrosa. O que eu estou só querendo tirar de você é o misticismo. É interessante, né? Porque quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai conhecendo Deus, a gente vai vendo que Deus, Ele vai quebrando toda essa coisa mística, né, de vida, tá? Veja só então, eu vou dizer como eu entendo isso aí. Eu entendo que o texto está dizendo que o ato de honrar os pais, os nossos pais, proporcionará condições para que os nossos dias se prolonguem na terra. Nós, filhos, honramos nossos pais quando os tratamos com respeito e obedecemos a eles, enquanto debaixo de sua autoridade. Ao nos tornarmos adultos, né, construímos nossos lares, nós nos tornamos responsáveis por nossas próprias decisões. E aí nós honramos os nossos pais, demonstrando respeito por eles e a tudo aquilo que eles nos ensinaram, e cuidando deles já em sua velhice. Muitos filhos têm abandonado seus pais. Isso é um erro. A mensagem ética deste 5º mandamento, então, é: filhos, ponham em prática os ensinamentos de seus pais, para que a tua vida se prolongue. É claro que este mandamento está vinculado à ideia de que os pais são servos fiéis de Deus. Nós estamos falando da lei que Deus está dando para o seu povo, e a expectativa de Deus é que o seu povo seja obediente a Ele. Então, esses pais são pais que obedecem a Deus e que agora estão ensinando os princípios de Deus aos seus filhos. A mensagem deste 5º mandamento, então, é, em outras palavras, respeite a toda autoridade acima de vocês. O filho que aprende a respeitar a autoridade de seus pais, que é a célula máter da sociedade, aprenderá a respeitar as demais autoridades acima dele. Então, o filho, a criança, ela aprende a respeitar os pais que são autoridades sobre eles, mais velhos sobre eles. Através deste respeito, vai refletir um respeito às autoridades governamentais, às autoridades eclesiásticas, às autoridades escolares, em todas as dimensões da vida. Ela aprende a estar debaixo de autoridades, as autoridades ministeriais da igreja. É assim. O que acontece? Ela acaba sendo favorecida, abençoada desta forma, e por isso os seus dias se prolongam. Agora, imagina o filho que é rebelde. O filho cresce, o pai não ensinou Sansão, e está sempre contra as autoridades, porque eu sou o cara, né? Aí ele está sempre rebelando. Aí quando ele encontra uma autoridade policial, por exemplo, vai dar bode.
vai levar umas cabeçadas, a coisa vai... Não é assim? Aí ele encontra uma autoridade política, vai dar problema. Ao ponto que pode chegar sim ao momento que até a sua vida poderá ser levada à morte. E vai morrer cedo, porque não soube respeitar as autoridades que lhe eram devidas. Consegue entender isso? Há um princípio, então, por trás disso. O respeitar os pais é um aprendizado para que a vida dele possa se prolongar debaixo da sociedade toda em que ele vive. Para que ele não se encontre culpado diante de outras autoridades e venha a ser condenado por elas e até mesmo julgado à morte. Nosso país não tem essa lei nesse aspecto de condenação à morte, mas existem países que têm. Por isso, nossos pais precisamos ensinar nossos filhos a respeitarem a autoridade. Aqueles que respeitam as autoridades obedecerão a elas e encontrarão paz e serão protegidos por elas. Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos. As autoridades governamentais, elas estão também a serviço de Deus. Sendo assim, poderão prolongar os seus dias na terra. Aqueles que não honram as autoridades viverão em conflitos constantes e serão então afligidos por elas, pelas leis que a condenarão. E poderão sim, como eu disse, terem suas vidas ceifadas rapidamente. Sendo assim, todo ato de rebeldia a qualquer autoridade é um ato contra a ética ordenada por Deus de honrar os seus pais. Eu vou concluir. Como crentes em Jesus Cristo, o nosso desafio não é viver a mensagem primária contida nestes mandamentos, mas vivemos o coração, né? O espírito contido nestes mandamentos. O primeiro mandamento nos desafia a buscarmos Deus e sua justiça em primeiro lugar. Não podemos amar nossos pais, filhos, carreira profissional, ministérios, nossa imagem, riquezas, mais do que a Deus. Pois assim ferimos o primeiro mandamento e nos tornamos servos dos falsos deuses. O segundo mandamento nos convoca a não diminuirmos Deus a imagens que possamos manipular e controlar. Ao diminuirmos Deus a uma imagem, nos fazemos deuses de nós mesmos e nos perdemos em nossas paixões carnais. O terceiro mandamento nos chama a zelarmos pela santidade de Deus. Não podemos atestar mentiras, calúnias usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Devemos demonstrar respeito por Deus, honrando o seu nome. Não podemos faltar com respeito aos irmãos, lideranças e nos escondermos no nome de Deus. O quarto mandamento nos desafia a descansarmos em Deus e na provisão do descanso eterno em Jesus Cristo. Hoje trabalhamos como cooperadores do Evangelho, mas chegará o dia em que entraremos na Canaã celestial e viveremos o descanso prometido por Deus eternamente. O quinto mandamento nos convoca a vivermos uma vida de submissão e respeito aos nossos pais e a todas as autoridades. Através da honra aos nossos pais, aprendemos a honrar as demais autoridades, pois elas estão onde estão por permissão de Deus. Desonrar uma autoridade é ferir a Deus. Quero convidar você a fechar os olhos.